Eu acho que os partidos estão um bocadinho baralhados, não é? Quer dizer, já percebemos que no Partido Socialista há choro e ranger de dentes por causa de António José Seguro, e vamos ver, ainda não sabemos tudo, ainda há figuras importantes do partido que não se pronunciaram, que não disseram nada, estão silenciosas. Vamos ver se estarão até ao fim silenciosas. Mas eu creio, se reparemos, por exemplo, os antigos líderes não disseram nada ainda, não é? Eu creio que Costa não disse nada ainda, que eu tivesse dado por isso, Pedro Nuno Santos também não, portanto, indo para trás, só falta José Sócrates, mas eu acho que desse ninguém quer o apoio, não é? Isso é capaz de ninguém andar à procura daquele apoio a alguém. E há Guterres, que também não deve manifestar. Sim, mas Guterres está num estatuto longínquo, claro. Portanto não deve manifestar-se sobre isso. Agora, no caso do PSD, também há muita gente a sair do barco, digamos assim, não é? Hoje tivemos algo que até me surpreendeu um bocadinho, que foi esta entrevista do Aguiar Branco, dizendo que para vice-presidente da Assembleia prefere manter distância, e diz uma coisa com que eu estou muito de acordo, pelo menos uma. Eu não li a entrevista toda ainda, porque ela acabou de ser divulgada. Desculpa, com a qual não estás de acordo? Não, diz uma coisa com que eu estou muito de acordo, Okay. é que há candidatos a mais, né? Há candidatos a mais, claramente, e isso tem muito a ver com aquilo que me parece ser a necessidade que os partidos tiveram de marcar posições. Portanto, nós estamos numa situação em que a primeira pessoa a colocar-se, não foi a primeira pessoa a declarar a intenção de se candidatar, mas foi aquela que de alguma forma começou a ocupar espaço, foi Gouveia Melo, por estar presente nas sondagens, por nunca ter afastado essa hipótese, por perceber que de alguma forma ele estava a preparar o caminho para ser candidato, e Gouveia Melo é um candidato que, também já percebemos isso, entra no eleitorado de quase todos os partidos. Entra no eleitorado mais à direita, pela sua, enfim, pelo lado de autoridade, de ser um militar, enfim, desse lado, e também entra no eleitorado mais à esquerda, porque, para todos os efeitos, trabalhou com o governo socialista, foi alguém que se tornou, enfim, conhecido por causa das vacinas. E depois há outra coisa que eu acho que é muito relevante e que, aliás, tem muito a ver com aquilo que andaram a massacrar o António José Seguro nos últimos dias, que é, para muita gente, isso, esquerda e direita já não tem o peso que tinha noutros tempos. Para nós, que estamos mais interessados na política, que vamos seguindo mais isto, ainda são referências. Mas há muitos eleitores que nem sabem bem a que é que isso corresponde, não é? Portanto, até porque houve muita baralhação nos últimos anos, e muitas coisas que nós atribuíamos às antigas linhas de fratura desapareceram, ou baralharam-se, ou estão noutro sítio do que era habitual. Por exemplo, as políticas económicas estão um pouco por todo lado, enfim. Portanto, dizer a um eleitor que ele é mais de esquerda ou mais de direita, há muitas pessoas, já me aconteceu com pessoas que eram ou militantes ou candidatos de partidos, enfim, autarquias locais, coisas pequeninas, perguntarem-me o que era isso, a esquerda e a direita. Portanto, estamos a falar de pessoas que são candidatos. Num dos casos era mesmo um candidato a uma autarquia local. Portanto, quer dizer, o que era isso no sentido de dizer a esquerda quer dizer mais isto e a direita quer dizer mais aquilo, assim com algumas dúvidas sobre o que é que isso queria dizer. Portanto, na cabeça de muitas pessoas, enfim, isto foi muito importante. Quer dizer, eu vejo às vezes quando, ainda agora estava a ouvir o Jorge Pinto, ser de esquerda, ser de esquerda. Andaram, portanto, a esquerda tem que unir-se. Eu sempre fui de esquerda desde criancinha, desde que nasci. Portanto, desde a primeira ecografia, já era. Portanto, e ao mesmo tempo aquela insistência que da entrevista que acho que foi no Público, o António José Seguro, mas é de esquerda, e ele não queria estar a ficar prisioneiro dessa divisão, dessa resposta. Repara, a razão de ser, nós às vezes esquecemos da origem das palavras, não é? Ainda no outro dia, aqui naquele programa do Sérgio Sousa Pinto, ele fez a genealogia dos termos esquerda e direita, ainda a sua origem, que é a Revolução Francesa, e inclusivamente depois dando mais detalhes sobre onde é que tinha aparecido a extrema-esquerda, que na altura se chamava Montanha, e por aí adiante, que era uma coisa que tinha a ver unicamente com a disposição dos deputados na Assembleia Francesa a seguir à Revolução. Era unicamente a razão de ser disso, e entre serem mais radicais ou menos radicais, era pouco mais do que isso. Depois teve muitos significados ao longo dos anos, de facto,
muitos significados diferentes, e hoje em dia continua a ser um referencial, mas há mais referenciais na vida pública, e, por exemplo, ainda agora, nos Estados Unidos, vimos que o tema central era affordability, portanto, ser ou não, vida menos cara. Ter ou não capacidade para pagar. Ter a capacidade para ter uma vida confortável quando a vida está cara, digamos assim. E, portanto, isso, as pessoas voltam muitas vezes com a carteira e a percepção do que é que... da carteira, e às vezes por outras motivações. Bem, neste quadro, nós de facto temos muitos candidatos, e temos candidatos que nós percebemos que estão no terreno para preservarem o espaço político dos seus partidos. Quer dizer, o mais evidente de todos é André Ventura. André Ventura percebeu que ele andou, eu acho que ainda houve momentos em que o Chega procurou fugir ao embate direto, e porventura apoiando o Almirante, mas o Almirante sacudiu isso logo desde o princípio, porventura arranjando outro militar que pudesse representar o Chega, mas não encontrou ninguém, e portanto acabou por ir André Ventura, porque percebeu que precisa de preservar o espaço daquele eleitorado, e portanto e que há André Ventura tem muito instinto político, às vezes para o bem e para o mal, portanto, para o bem e para o mal, e portanto percebe que ele sabia claramente que não ia ter nas autárquicas o resultado que disse que ia ter, mas isso faz parte, ele sempre fez isso. O bluff é uma arma política. O bluff é uma arma política. Não é o bluff, é a expectativa, para dizer, é aquela ideia de que nós estamos sempre a ganhar. Portanto, sempre a ganhar, e criar assim um entusiasmo, vamos na equipa da frente, é uma coisa que vem em muitos clubes de futebol, não é? Portanto, ele foi aí também que começou a tornar público, figura pública. Portanto, e teve a noção clara de que, e acabou por decidir isso antes das autárquicas, que tinha que avançar, sob pena de deixar um espaço, aquele espaço ser ocupado por candidatos que em alguns aspectos, como é o caso do Almirante, vão tocar naquilo que são a preocupação de uma parte do eleitorado, que não é o eleitorado que está mais ideológico do Chega, aquele que alinha mais com algumas das suas posições, mas o eleitorado mais desafeto digamos, com o estado das coisas. O eleitorado que diz, estou farto disto. O eleitorado que diz, estão todos iguais. O eleitorado que diz, não pode ser. O eleitorado que diz, olha, venham os Salazares. O eleitorado não tem saudades de Salazar, nem nem sabe o que é. Bom dia, Maria João. Nem sabe bem o que é. Bom dia. Bom dia, Helena. Nem sabem bem o que é que é. Vocês reparem, bem ou mal, quer dizer, o Salazar tornou-se numa espécie de figura um bocado mítica, pelas boas e pelas más razões, e às vezes muitas pelas más razões. Quer dizer, uma das coisas que os livreiros sabem, e os editores sabem, é que se puserem Salazar no título de um livro, o livro vende. Salazar venceu aquele famoso concurso da RTP em 2007, ninguém falava de Chegas ainda nessa altura, não é? O melhor português. O melhor português sempre, quer dizer, e claramente, enfim, e foi uma surpresa para muita gente, e em segundo lugar ficou o Álvaro Cunhal. Porquê? Porque correspondem digamos, a mobilizações, por um lado de pessoas, e por outro lado aquela ideia, olha, que é uma ideia, eu lembro, era mesmo miúdo, criança mesmo, e eu recordo-me das minhas avós, não tinham uma relação, não eram salazaristas, nenhuma nem outra, nem nada que se pareça com isso, mas diziam sempre a mesma coisa, que era, tu não imaginas o que era a confusão da República. Claro. Tu não imaginas o que era a confusão da República. E, portanto, por outro lado, diziam outra coisa, que era, livrou-nos da guerra. É evidente que, para o fim, isto já não, essa memória já estava completamente esbatida e já não existia. Mas essas duas ideias, que é, livrou-nos da guerra, e nós tivemos uma guerra civil em Espanha, que teve imenso impacto psicológico em Portugal. Em Portugal não aconteceu nada de parecido. Pelo contrário, era a contraciclo. Tínhamos vindo as confusões da Primeira República e estávamos tranquilos nessa altura. Portanto, e isso é uma imagem que fica... Pronto, havia ordem. 150 anos. Claro, mas é para perceber porque é que de repente há pessoas que nos cafés, na conversa de café, na conversa de táxi, como costuma dizer, dizem. E por isso é que... já não dizem. Não, ainda de vez em quando dizem. Dizem porque é que podiam dizer... Eu lembro... quer dizer, quanto tempo durou o mito de Marquês de Pombal em Portugal?
E o Marquês de Pombal foi há 200 anos, 250 anos. Porque foi alguém que fez coisas. Num país em que ninguém fazia nada, alguém que fez coisas. Bem, o Marquês de Pombal foi horrível. Nós, e ainda hoje não o assumimos como horrível nos livros de história. Nos livros de história, achamos como um grande estadista, um déspota iluminado. Quer dizer, mas ele fez, quer dizer, de facto, ao Maria João, o Cruz Abcacis fez-se fotografarem uma pose idêntica à de Marquês de Pombal, no famoso quadro que ele tinha, não é? Estamos a falar de coisas muito Não, estamos a falar de coisas diferentes. Estou a falar daquilo que é o imaginário das pessoas, daquilo que é imaginário das pessoas. Não tem conotação política direta, é um imaginário. Quer dizer, aquela coisa que faz com que algumas pessoas, nós ficamos sempre com a ideia de que foram salvadores da pátria, ainda falamos de fontismo e ainda falamos de vez em quando, ainda falamos de umas coisas assim que achamos que foram uns governantes diferentes dos outros. Então melhor é falar do Cavaco, que nos diz que fez também coisas e é mais imediato do que o fontismo. Claro, mas eu acho que se calhar no caso do Cavaco, porque vivemos num tempo diferente. E nós tivemos na semana passada aqui um programa sobre o Cavaco em que tentámos recordar o que é que ele era. Vivemos num tempo diferente. Eu creio que, aliás, eu acho que na altura disse, bom de mim fará, quem depois de mim virá, bom de mim fará. E acho que isso está a acontecer com o Cavaco, mas aconteceu claramente quando não foi eleito Presidente da República, já tinham passado 10 anos, mas há uma parte das coisas que ainda estão numa nuvem e, portanto, ainda não pousaram completamente. E, portanto, estas coisas vão ser referências. Mas, dito isto, aquilo que eu estava a dizer basicamente é assim: há uma parte do eleitorado que não é muito ideológico, está sobretudo, são pessoas que votam poucas vezes, votaram pela primeira vez porque apareceu o Chega, ou então era o primeiro voto, simplesmente porque eram miúdos, e essa gente podia ser apanhada pelo Almirante, e o Ventura percebeu isso. E ele não quer que essas pessoas se desabituem de votar no Chega. E, portanto, achou que tinha que ir. Até porque havia num espaço político, quer dizer, a gente tenta dizer, num espaço político parecido, eu acho que não é nada parecido em muitos aspectos, é bem diferente. Eu vi essa explicação e não concordo nada com ela, que era, quando o Coutinho Figueiredo avançou, ele percebeu que também tinha que avançar. Eu acho que o espaço político da Iniciativa Liberal e o Chega, no Parlamento fizeram muita questão que eles sentassem ao lado um do outro, mas são coisas muito diferentes, em termos de proposta política e em termos de eleitorado. São coisas mesmo muito diferentes. Porventura até mais diferentes que a relação que o Chega tem com outros espaços políticos, até para os espaços políticos da esquerda, porque é um partido muito urbano e muito classe média desafogada, digamos assim. A Iniciativa Liberal. E o universo eleitoral e a geografia eleitoral é muito diferente, basta olhar para os sítios, para os bairros, freguesias em que uns têm mais votos e outros. São coisas muito diferentes. Aliás, nestas eleições já não tanto, mas houve umas em que pareciam duas peças Lego, olhando para o mapa de Portugal, não é? Tínhamos a Iniciativa Liberal muito mais na faixa litoral e depois tínhamos o Chega. Agora isso já não é tanto assim, sobretudo porque o Chega tornou-se mais nacional, não é? Mas na primeira vez parecia mesmo, eram quem encaixavam, não é? Parecia um puzzle. Portanto, nós temos um espaço e, portanto, todos os partidos sentiram que tinham que ir, não é? Portanto, havia candidatos que estavam de alguma forma a preparar o seu caminho há muito tempo. Marcos Mendes era óbvio, tentou fazer o caminho de Marcelo, era óbvio que tinha essa ambição. Portanto, António José Seguro, não sei quando é que ele teve essa percepção, mas quando ele começou a sair, começou a ir para uma televisão, portanto, provavelmente tinha essa ideia e deve ter percebido que havia vazio no Partido Socialista e que ele podia aproveitar esse vazio. O Partido Socialista não conseguiu, quer dizer, o Partido Socialista portou-se muito mal. E continua a portar-se muito mal, mas mesmo muito mal. A achar que aquele tem um lado de ódios, unicamente pessoais, e de revanche, e por outro lado tem de facto, quer dizer, António José Seguro é uma pessoa mais moderada que aquilo que é a bancada parlamentar do Partido Socialista. Mas eu não creio que seja muito mais moderado, por exemplo, do que o que seria a bancada autárquica do Partido Socialista se nós juntarmos autarcas todos numa sala. Não creio que houvesse esse problema, porque é uma pessoa que é de uma esquerda, centro-esquerda, não tão ideologizada, digamos assim, como... Quer dizer, ele foi ministro adjunto de António Guterres, que para esta gente que está agora no Partido, que estão na bancada do Partido Socialista, é uma espécie de pequeno diabo, não é? Portanto, toleraram porque venceu as eleições, mas era um católico, coisa horrível. Portanto,
E ele não teve vida fácil, nunca teve vida fácil no Partido Socialista. Portanto, e ele era dessa proximidade e porventura realmente acreditando mais nisso do que outros que eram próximos por puro oportunismo e portanto iam de um lado para o outro e portanto aquilo na política diz hoje que é preto e amanhã diz que é branco e há muita gente assim. Enfim, tivemos recentemente dois primeiros-ministros que eram claramente assim. Enfim, não vamos agora entrar nesse debate. Portanto, eu acho que os partidos estão a tentar marcar território. Quer dizer, para o Bloco de Esquerda, a Catarina Martins pode ser uma espécie de boia de salvação, porque, quer dizer, o Bloco de Esquerda tenho aqui os dados das últimas eleições, o Bloco de Esquerda teve 1,90, não chegou a 2% dos votos. Não é só ter eleita a Mariana Mortágua, teve 1,99% dos votos, só teve 125 mil votos, quero dizer. O que é um resultado miserável. Portanto, a Catarina Martins conseguir chegar a 3, 4% é um sinal de vida daquele espaço político e não é impossível, porque ela tem um perfil... sinal de vida, mas depois apoiado. Não interessa, é o que eles querem, Eles querem assente sobrar. Maria João, eles necessitam disso, porque na história política deles, eles tiveram candidatos presidenciais que começaram por ter melhores votações que as do partido e depois puxaram pelo partido, como é o caso. Quer dizer, Catarina Martins já não tem essa capacidade. Mas no passado teve Francisco Louçã. E o próprio Bloco não tem já a substância para ser puxado. Mas lê o último artigo do Francisco Louçã e percebes que é isso que eles querem. Pronto. Quer dizer, não estou a dizer que eles consigam, mas é o que eles pretendem, é o sonho que eles têm. O PCP é mais está entrincheirado. E há uma coisa que eu acho muito relevante. Já não sei quem é que ouvi recentemente dizer isto, mas eu digo isto há 30 anos pelo menos. Portanto, 30 anos. O PCP percebeu há muito tempo, no tempo que ainda era Álvaro Cunhal líder, ou pelo menos Álvaro Cunhal vivo de certeza absoluta, que não podia eurocomunizar-se, não podia ser eurocomunista. Sim. Porque no momento em que se tornasse, em que abrisse as portas do castelo, o castelo desfazia-se como um castelo de cartas. E o PCP percebeu isso desde o princípio. E agora, 30 ou 40 anos depois, toda a gente na altura dizia eles vão morrer porque não se modernizaram. Eles não morreram porque não se modernizaram, porque se tivessem modernizado já não existiam, como não existe em Espanha, como não existe em França, como não existe na Itália, como não existe nestes países todos, que aquele procedimento desfez. E eram partidos, em alguns casos, maiores do que o nosso PCP. O nosso PCP nunca teve a força do PCE francês ou do PCI italiano. Portanto, eles perceberam que tinham que ter a estratégia do quadrado, aqui fechados dentro, a resistir sempre. Eles sempre tiveram candidatos, mesmo quando toda a gente sabia que os candidatos só estavam lá para terem tempos de antena e irem às televisões. Nós estamos agora a falar da eleição de 86, falamos pouco disso, mas havia um candidato do PCP que só serviu para apelar ao voto no Zenha e para explicar o voto no Zenha na primeira volta, depois correu mal aquilo porque o Zenha não passou à segunda volta. Depois o doutor Avanhal e depois a seguir o PCP tem uma parte do eleitorado, que hoje em dia já é bastante pequena, que é fiel e é obediente. Pronto, como se provou dessa vez e continuou provado noutras alturas. E teve algumas eleições presidenciais que lhe correram bem, as últimas não. Mas teve uma eleição presidencial em que chegou a ter mais 3 ou 4 pontos do que o partido já tinha na altura, com Carvalhas. Portanto, há esta necessidade. O livro, aquilo que passou no livro devia ser melhor escrutinado. Deve de ser. Porque é assim, o livro... O processo de seleção de Jorge. O processo de seleção. Porque basicamente o livro é um partido que se apresenta como sendo um partido basista. Repara, não tem direção, tem grupo de contacto. Tudo aquilo é folclore, não é? Não há uma comissão política, não há um secretariado, não há uma comissão nacional, há um grupo de contacto, que é uma coisa muito chique, muito interessante. Portanto, não há um secretário-geral, há um coordenador. Portanto, é tudo assim, umas coisas deste género. Mas era um partido que vivia muito à conta de Rui Tavares, ainda vive muito à conta de Rui Tavares, vão aparecendo aqui além outras figuras, eles têm esse problema. Mas aquilo que, quer dizer, e cada vez que abrem, portanto, com aquela coisa basista, todos podem votar, voto aberto, que ele quer transformar na sociedade portuguesa, ele propõe que isso seja a nossa democracia, atenção. Aquilo depois corre mal quando foi a Joacine,
aquilo depois foi um desastre completo, depois eles tiveram que manipular um bocado aquilo, correu outra vez mal para a direção, não mal em termos até eleitorais, quando foi a candidatura europeia, porque de repente apareceu alguém que eles não queriam, e agora, não só tentaram condicionar até ao fim a votação de quem ia votar, se eles tinham ou não tinham militantes, portanto, aquilo era para escolher se tinham ou não tinham um candidato. E antes de eles escolherem, houve um candidato que se apresentou. Sim. Claro, obviamente não foi olha, apeteceu-lhe, acordei de manhã, sou de esquerda desde a ecografia, como dizia a Helena, e portanto tenho que candidatar. Não, isto foi tudo combinado, como é óbvio. E depois conseguiram uma coisa absolutamente extraordinária, que foi dizer que apresentar resultados que a gente olhava para os resultados e dizia, mas isto são a mais de 100%. Porquê? Porque a forma dos resultados estava manipulada. Davam a ideia, ele teve 70%, foi apoiado por 70%. Ele foi apoiado por 60% dos que acharam quer dizer, dos que tinham antes, havia várias perguntas encadeadas de forma a chegar ao fim e dar um resultado assim aparentemente estonteante, mas que não era, porque, enfim, da forma, nós podemos manipular, e eu fiz sondagens durante muitos anos, e sei que fazer a pergunta da maneira A ou da maneira B pode dar resultados diferentes. Mas e calcula que toda essa engenharia que estás a descrever sucedia com um partido à direita com o PSD, que eram os jornais, os telejornais. Sabes uma coisa, Maria João? Não, eu lembro sempre isto. Isso é verdade. Isso é verdade, mas sabes que os números ainda eram por isso. Nem somaram para reparar que era mais de 100%. Sabes porquê? Porque nem estão atentos, acham normal, olham para aquilo e não têm... com o Bloco de Esquerda é suficiente para falarem e refletirem sobre ele. É suficiente. Não se lhes acende uma luz, não dizem vamos verificar, não, aquilo passa, quer dizer... Mas passa tanto, eu por acaso, hoje até vim ouvir um pedaço, por cá porque fiz um bocado na minha P, o Rui Tavares tem um podcast no Expresso sobre história, quer dizer, mas é apresentado, quer dizer, não há ali qualquer referência, quer dizer, isto com o líder de outro partido. Não há ali qualquer referência à sua condição de ele líder fala, partidário. tem coisas interessantes e não sei quantos e tal, e sim, e isto está assim e não estava, quer dizer, começou há algum tempo, portanto, e não causa estranheza a ninguém. A mim, realmente, eu até acho que são interessantes alguns dos podcasts do Rui Tavares, mas quer dizer, imagine-se o que seria agora, sei lá, o Montenegro, o Leitão Amaro, Carneiro, o José Luís Carneiro, outros assuntos que os interessassem, o Ventura com assuntos que lhes interessassem e punham-se com podcast. Quer dizer, isto não, existe aqui uma indulgência extraordinária. Bem, pronto. Agora, isto das contas, Manuel, desculpa, não foi só porque não fizeram as contas, quer dizer, ninguém está para fazer contas tirando tu. Desculpa. Aliás, eu devo dizer que quem me chamou a atenção para isto, por causa de enfim, não foi diretamente, foi o Luís Aguiar Conraria, que de repente disse isto não só quer dizer, porque se é economista, olha para aquilo e diz isto não bate certo. Claro. Quer dizer, porque olhando para os números percebe-se logo, quer dizer, uma pessoa olha para os números e diz, espera, calma, isto está mais... Depois não bate certo e fica assim, olha, não bateu certo. Não, depois eles falaram disso no programa que ele tem aqui, ele falou disso, mas enfim, mas é o Luís Aguiar Conraria, portanto são coisas muito... Mas foi no programa do Luís Aguiar Conraria, porque nos outros programas o Rui Tavares vai continuar a aparecer como se fosse a Madre Teresa de Calcutá da política, não é? Exatamente. E daquela área. Pronto. E portanto, fizeram isto. Portanto, nós temos uma situação... e o próprio Coutinho Figueiredo, que destas candidaturas todas, talvez seja a que tinha, apesar de tudo, mais lógica, porque há ali uma... Quer dizer, era difícil... A Iniciativa Liberal também tem um problema. E esse problema é complicado, que é grande. Muitos líderes, oscilações de orientação e uma coisa que pode ser fatal à Iniciativa Liberal. Eu acho que nunca disse isto, que é um partido de intelectuais que são muito intelectuais. Os partidos intelectuais são uma coisa horrível e, portanto, tem às vezes muita falta de pragmatismo e muita rigidez naquilo que acham que é a solução boa. E, portanto, aquela sucessão de problemas internos não tem apenas a ver com choques de pessoas, que isso acontece em todo lado, tem muito a ver com as pessoas acharem isto é errado e eu não posso aceitar isto. Portanto, e isso faz com que essa pureza muitas vezes dê pouco pragmatismo. Independentemente disso, percebeu-se que depois de Coutinho Figueiredo que teve, quer dizer,
depois de Carlos Guimarães Pinto, que conseguiu montar o partido para todos os efeitos, e de Coutinho Figueiredo, que lhe deu projeção. A eleição europeia foi um sinal claro de que Coutinho Figueiredo vale mais do que o partido. E isto para os partidos é um problema. Ainda hoje vinha um título no Expresso que, ao contrário do que é habitual, eu concordava com esse título, que era alguém que dizia a certa altura Passos Coelho vale mais que o seu partido. Eu acho que é verdade hoje em dia, mas muito por culpa do PSD e pelo mérito que a imagem dele tem, mérito dele e pelo que tem acontecido ao PSD. E Coutinho Figueiredo é um bocadinho idêntico, uma situação parecida relativamente à Iniciativa Liberal. E numa eleição onde de facto a Iniciativa Liberal não podia chegar ali e dizer, bem, olha, entre o Seguro e o Marques Mendes, preferimos o Seguro ou preferimos o Marques Mendes. Seria complicado, muito complicado para a Iniciativa Liberal tomar uma posição dessas. Portanto, o melhor é ir... Mas eles não têm, deixa-me só dizer isto, não têm ajudado o partido na medida em que não têm outra ideia que é ir-se embora. O partido é muito novo para ter tido um líder que o fundou, e ainda bem que fundou, sim, mas tinha espaço, o líder foi-se embora. O segundo foi-se embora, o terceiro foi-se embora. Foi-se embora, mas esse líder, quer dizer, estou a falar de Carlos Guimarães Pinto. Carlos Guimarães Pinto ele achou, e eu acho que achou muito bem, foi a boa decisão que ele tomou, eu não fui conseguir ser eleito deputado, portanto, eu não vou ter visibilidade, mas tenho um deputado com visibilidade. Com certeza que haverá uma razão, mas houve uma repetição. Sim, claro que houve uma repetição. Não ajuda ao partido. A saída de Coutinho Figueiredo criou um problema ao partido, como é óbvio, não é? Porque eles nunca mais conseguiram, houve problemas internos, houve problemas Rui Rocha não se conseguiu afirmar, agora temos a Mariana Leitão. Há muitas Marianas na política portuguesa. Leitão, sim. E também há mais que uma Leitão. Portanto, de vez em quando, mais que uma Mariana e mais que uma Mariana e mais que uma Leitão. Portanto, eles precisavam de qualquer coisa. Portanto, eu acho que, olha, vamos ver, e esse aspecto eu queria só chamar antes de acabar, porque acho que é uma coisa importante. Vamos ver até que ponto o não político, com mais intuição política da vida política portuguesa, que é o Cavaco Silva, que tem uma enorme intuição política, faz um texto hoje, aqui no Observador, que é um texto que vem, enfim, retoma um argumento e depois leva-o mais longe, que ele já tinha usado num texto de setembro no Expresso, e que é o argumento de que o que vai estar em discussão é a experiência. O que vai estar em discussão é a experiência e a capacidade de lidar com uma situação difícil. Porque a situação internacional é complexa. E vai ser complexa. E, portanto, e há mais do que isso. Há um quadro político que obriga a acordos. E, portanto, alguém que consiga fazer esses acordos é importante. E, desse ponto de vista, ele dedica mais do que o tempo a justificar o apoio a Marques Mendes, que não é muito difícil, enfim, ainda por cima foi ministro dele, não é? É o tempo que ele ocupa a criticar, sem rebuço, sem tibieza, Gouveia Melo. Até que ponto é que essa questão vai ou não ser importante no debate eleitoral, nos debates... Maria João, vai com certeza, eu não sei, porque nós temos muita gente a querer levar a discussão para outros lados, não é? Quer dizer, basta olhar para os cartazes do Ventura e para aquilo que se discutiu nas televisões nos últimos 15 dias. Que só discutes isso. Ou 15 meses. Ou 15 meses. Sim. Tu só discutes isso. E, portanto, até que ponto é que conseguimos ou não, é que se consegue ou não ter um debate presidencial que não seja apenas folclore. Porque ainda por cima, com este modelo de debates, em que eu acho que ao fim de pouco tempo ninguém vai estar a ver nada. São quantos? 27? Já nem sei 28. Quantos. 28, já nem sei quantos debates são. É um número inacreditável. Ao fim de pouco tempo ninguém vai estar a ver nada, quer dizer, depois há de haver uns que vão em sinal aberto, outros que vão em sinal fechado, depois o critério para isso e para uns e para outros vai estar a olhar para as sondagens e ver quem sobe e não sobe. Isto não vai correr bem. Eu vou dizer, nós vamos assistir nas próximas semanas, às semanas simultaneamente mais aceleradas, faladas, comentadas, mas depois com um pouco por baixo também, e com um elemento de cansaço que é muito prejudicial quando se trata só mais nada de escolher a primeira figura do Estado, que está a ser, aliás, na minha opinião, muito sobrevalorizada. Não manda, quem manda é o governo, não tem poder, não tem imenso, fará muita coisa do que quiser. Nós percebemos como é importante por aquilo que não fez Marcelo Rebelo de Sousa. Não é só por causa disso. O tema é importante em si. Não, está bem, indiscutivelmente. Mas, Maria João, claro, mas nós percebemos que um presidente, em vários momentos,
um presidente é muito relevante. Quer dizer, e uma das razões tão relevantes para isso é ver aquilo que foi praticamente a última coisa que Cavaco Silva fez como presidente, foi obrigar a um acordo escrito, e aquilo que Marcelo nunca fez de equivalente. Aliás, há agora uma espécie de palavra-passe para entrar em Belém, que é: eu não vou ser como Marcelo. Eu não é dito assim, mas é... Não, mas é verdade, é verdade.